Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou um dos facilitadores do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Tenho a missão de hoje de fazer a aula, que é o roteiro 2 do mesmo módulo que ainda estamos, no módulo 14, que é a Lei de Igualdade. Roteiro 2, então, é desigualdades sociais e igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, nós temos duas questões bem importantes que a gente vai abordar na aula de hoje. Passamos pela aula do Edson, né? A aula passada foi a igualdade natural e a desigualdade de aptidões, né? E agora a gente vai seguir com o nosso roteiro 2. Vamos lá, então quem puder acompanhar a apostila aí, ou se quiserem acompanhando na própria tela aqui, tá? Qual que é nosso objetivo de hoje, né? Ao final da noite, a ideia é sabermos responder essas perguntas aqui. Identificar as causas das desigualdades sociais e explicar as razões da igualdade de direitos do homem e da mulher. Então vamos pegar os subsídios agora e vamos lendo juntos aqui. Desigualdades sociais. Então vamos primeiro pegar esse primeiro tema aqui, né? As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Então a gente vê que por mais que a gente está evoluindo, está progredindo, ainda não conseguimos extinguir, né, a miséria, a fome, essas chagas sociais, esses problemas sociais que a gente ainda encontra. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem, assim anseios vagos de uma vida melhor. Então, sempre tem, né, no mundo inteiro, sempre vão ter espíritos generosos, com bons sentimentos de amor, com esse sentimento humanitário de auxiliar, né, os irmãos desamparados. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí, 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige, da parte de uns, muita paciência e habilidade, da parte de outros, um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social, é com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar os famintos, as menores migalhas da sua fortuna. Então a gente vê que, né, ao longo da civilização, dos séculos, né, de história que a gente tem desse mundo, se criaram 1000 sistemas para tentar corrigir essas desigualdades, e o problema disso é que, em vez, né, de a sociedade, a civilização como um todo se unir e pensar em formas de, né, se melhorar, de se auxiliarem, no fim acaba gerando uma briga, né? Essa briga do rico contra o pobre, né? E essa discórdia, né, que muitos acabam se aproveitando também, né? E aqui fala, em vez de, né, se unirem e pensarem juntos em alguma forma de ter uma resolução desses problemas, no fim vai virando uma briga de um contra o outro. Assim, um abismo abre-se, as desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se de dia em dia. A causa do mal e o seu remédio estão, muitas vezes, onde não são procurados, e por isso é em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas.
Sistemas sucedem a sistemas. Instituições dão lugar a instituições, mas o homem permanece desgraçado porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. A gente vê que, por mais que se criem várias teorias ou várias formas de se organizar a sociedade, de se organizar as instituições, se criam engenhosas combinações, como fala ali, o problema é que o homem continua mal. Falta essa evolução moral ainda para o homem. Então, não adianta só procurar um sistema que resolva. O homem tem que se melhorar como um todo. Tem que ter o amor no coração, seguir o Evangelho de Jesus. A gente está falando sempre isso, Então, à medida que a sociedade como um todo, que o homem, todos os homens vão evoluindo, tendo essa reforma íntima e se melhorando, o mundo vai se transformando e aí vão começar a sim surgir novas soluções. Eis o que se deve se transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos, e isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Então, quem somos, para onde vamos e como é que a gente vai ter esse conhecimento? Com a filosofia do espiritismo. Ela vai trazer para a gente muitos elementos que a gente vai conseguir entender todas essas questões filosóficas da nossa vida, que são, até antes não tinha isso explicado, e tão esmiuçado como a gente vê aqui. Então, nos dá condição, para nós que já estamos estudando, condições muito melhores de a gente poder refletir sobre a vida, sobre objetivo de vida, sobre modo de viver. E imagina quando esse conhecimento for melhor difundido, e chegar ao mundo inteiro. A gente vai ver mais à frente que isso pode mudar comportamentos de sociedades. Olha lá. Talvez haja quem não admita essa ideia. Acreditar que o espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época. Mas, por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. A gente vai ver exemplos agora à frente. Na Idade Média, a sociedade ocidental era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas a luta dos seres, luta ardente na qual todos os apetites estão em liberdade. Então, com o materialismo, essa busca do material desenfreada, o que a gente vê é essa luta ardente, onde cada um, no seu próprio egoísmo, só pensa em si. Olha lá, tende a fazer do mundo atual, o materialismo, a máquina formidável e cega que tritura existências e onde o indivíduo não passa de partícula, ínfima e transitória, saída do nada para o nada. Do nada para em breve a ele voltar. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Então aqui, esse novo ideal do Espiritismo vem nos esclarecer e regular a nossa conduta, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar até. Convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, não está isolada de outras existências, ricos e pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente. Olha lá, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então as mais numerosas,
e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades, todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois lhe será preciso voltar à terra, e haverá nova probabilidade sobre a ideia de renascer pobre. Então, o que a gente estuda e entende aqui? Né? Que, como somos espíritos, temos várias encarnações, né? A gente já construiu esse raciocínio, né? Lembrando que a nossa fé raciocinada, né, é muito poderosa, né? A nossa fé é elevada muito, né, mais do que uma fé cega. Então a gente entende que temos a nossa vida eterna como espírito e vamos vindo nas nossas encarnações para procurar evoluirmos para chegarmos a um dia sermos espíritos puros. Então aqui, nessas encarnações, normalmente a cada 10 encarnações, né, o que fala aqui, 9 encarnações a gente renasce, né, em classes sociais pobres e em uma condição de riqueza. Então a gente vê que trabalhando, né, de uma forma que trabalhe, né, para os pequenos, para os desassistidos, para os humildes, de uma forma que a gente consiga auxiliá-los, né, nós estaremos trabalhando para nós mesmos, né, auxiliando, porque nós vamos ter diversas vidas, nós vamos estar, obviamente, auxiliando os outros, mas o bem que a gente vai gerar vai voltar para a gente. Né? E, logicamente, a gente não deve pensar só dessa forma, né? Temos que fazer o bem pelo bem. Mas, de repente, para começar, já serve como um bom estímulo, né? E tem que começar por algum lugar, né? Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Então, muito mais importantes são, né, as atitudes que a gente toma. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Então, no dia que o mundo, né, estiver mais evoluído nesse sentido, que nós, como espíritos encarnados, conseguirmos todos nós nos melhorarmos, chegaremos a um estágio que, né, essas questões se tornarão muito mais fáceis de serem lidadas. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens. Porém, sim, uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas. Em uma palavra, a realização da lei de fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Então, aqui bem importante, né, gente? A gente vê que até os dias atuais, como impera o orgulho e o egoísmo, né? Que a gente pensa normalmente só em si, né? Quando um puxa para um lado, o outro quer puxar para o outro, e aí a briga vai longe, né? Com a nossa evolução, a gente vai começar a mudar essa nossa conduta. Como se vê, muitos fatores importantes entram na composição ou delineamento do problema social, e deles os que pela generalidade sobrelevam aos demais o capital e o trabalho. Mas, se não considerarmos outro fator de si importantíssimo, será impossível a solução. É de ética o problema social, sem a qual não pode ser solucionado. Então, o problema disso tudo é a questão, aqui fala ética, né? Juntemos, pois, esse outro fator importantíssimo aos primeiros e teremos a chave da solução, o amor. Eis aí o importantíssimo fator que, com o capital e o trabalho, forma a trindade da questão. Então, a chave aqui vai ser o amor. E isso não vai ser agora, né? A gente vai ter que construir isso com a nossa transição do nosso mundo, a nossa evolução, né? E dessa forma, sim, aí a gente vai ter
grandes mudanças. Pelo exposto, pode dizer-se que desigualdades sociais são o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Então aqui, né, essas desigualdades a gente vê que se Deus é justo, né, e bom, que é a nossa premissa, a reencarnação vai justificar essas, né, desigualdades sociais. Dessa forma, aqueles que, por exemplo, numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Então nós vamos nascer, né, reencarnar de diversas formas, né, na condição de riqueza, na condição de pobreza, na condição de riqueza para aprender a administrar a riqueza e gerar mais riqueza e auxiliar os outros, né, e resistir às tentações, e na condição de pobreza valorizar, né, o trabalho, valorizar né, todas as condições ao seu redor, valorizar a família, valorizar tudo, né? Então, são várias situações, né, a parte da riqueza com uma responsabilidade maior e a parte da pobreza, a responsabilidade menor, mas com mais sofrimentos. Então, nós vamos passar por todas essas passagens, todas essas reencarnações. E dessa forma a gente vamos falar mais à frente, né? Encarnações como homem, como mulher, aprender a lidar, né, como homem, aprender a lidar como mulher. E isso a gente, né, vai ter sucessivas reencarnações e formas de aprendizado aqui, né, no campo terreno. Consideradas sob esse ponto de vista, a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Essas chagas aqui, esses problemas, ainda são de agora, mas com nossa evolução isso tudo vai sumir, né? Não vai, a gente vê que relatos de, né, mundos mais evoluídos, isso aqui não existe mais. Não. Pobreza, miséria, guerra, isso são coisas inimagináveis, né, em mundos mais evoluídos. Cessada a causa patogênica, né, a causa que está gerando esse problema, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Né? Então, se seguirmos, né, nosso irmão maior, Jesus Cristo, né, se seguirmos o caminho dele, né, o exemplo que ele nos deu, né, procurarmos ter ele como nosso grande exemplo, e quando conseguirmos seguir todos, né, seguirmos ele, a gente vai ter realmente forma, né, a forma de conseguir eliminar esses problemas, né, essas chagas sociais e todos esses problemas que a gente enfrenta, né, ainda no nosso dia a dia. Por outro lado, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza. Então, aqui é importante, gente, ó, as desigualdades sociais não é uma lei da natureza. São obra do homem e não de Deus. Assim desaparecerão um dia, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Então, essa desigualdade social, né, que a gente vê hoje, um dia vai deixar de existir, né, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando a lei do amor, né, e de pensar no outro primeiro, né, isso aí sim vai ter essa mudança. E aí só vai ter a desigualdade de merecimento, né, pelo esforço e merecimento de cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro, só o espírito é mais ou menos puro. Então, assim, sangue real, sangue nobre, isso não existe, né? Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então, a gente vê que os grandes espíritos que passaram pela Terra,
né? A gente tem alguns exemplos, né? Vamos dar um deles, Chico Xavier. Não depende de posição social, né? E é um espírito muito evoluído que passou por aqui, né? E deu também grandes bons exemplos para gente. Então, assim, o espírito, à medida que vai evoluindo, ele vai chegar até um estágio de espírito puro e isso não independe da posição social que ele vai estar reencarnado ou não, né? Então, isso já não compete mais. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, vamos entrar agora no segundo assunto, gente. A questão social não abrange somente as relações das classes entre si, abrange também a mulher, a qual seria equitativo restituir-se os direitos naturais, uma situação digna para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. Com efeito, o homem e a mulher são iguais perante Deus. Então, né, uma das dúvidas, né, o homem e a mulher são iguais? Sim, são iguais perante Deus, tendo, pois, os mesmos direitos, uma vez que a ambos Deus outorgou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. A inferioridade da mulher em alguns países, em algumas épocas também, né? Que agora está, à medida que vamos evoluindo, isso vai sumindo, né? Então, a inferioridade da mulher em alguns países é devido ao quê? Ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Então, o homem se prevalece, né? Através da força, né, através do medo e acaba inferiorizando a mulher, né, em determinados países, né, em determinadas crenças, enfim. E a gente vê que isso não é a lei de Deus, né? É uma lei dos homens, mas que está completamente fora do encontro com a lei de Deus. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais. Então, na verdade, aqui acontece que o forte se prevalece, né, em relação ao fraco. Né? Os homens aqui nessa situação oprimem, né, o mais fraco, que seria a mulher. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Deveria auxiliar o fraco, né? Em todas as questões, né? Quando tem essa questão de auxiliar o mais pobre, de auxiliar o mais frágil, né, de auxiliar. Quem tem mais, auxiliar quem tem menos. É um princípio que a gente precisa partir daí, sabe? Ó, ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargura. Então, cada um auxiliando um ao outro, né? Assim, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. A gente vê que Deus deu à mulher uma sensibilidade, né, comparativamente com relação aos homens, muito maior, né? A mulher tem uma sensibilidade extremamente maior, uma delicadeza maior e, né, isso facilitando a vida né, das mulheres com as suas funções, né, as suas atribuições que tem, né, como uma delas seria a função maternal, né, do amor de mãe com o próprio filho. Em decorrência desses ensinamentos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se uma legislação, para ser justa, deve prever a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E respondem eles: dos direitos, sim, das funções, não. Então, de direitos, né, o homem e a mulher devem ter os mesmos direitos. Né? Um não pode se prevalecer, né, não se deve prevalecer nenhuma classe nem outra, né, nenhum nem outro. E as funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão.
A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então aqui, ó, todo privilégio a um ou a outro é concedido é contrário à justiça, né? Então, na verdade, deve ser direitos, de fato, direitos iguais. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Então, o que a gente vê? Que nós temos diversas encarnações, como a gente comentou, vamos viver diversas formas, né? Num corpo, né? Numa situação de encarnação na riqueza, na pobreza, num corpo de homem, num corpo de mulher, porque o espírito não tem sexo, né? O corpo, né? Quando a gente reencarna, sim, mas o espírito não, né? Deus criou todos os espíritos, né? Do princípio inteligente, né? Criou, né? Simples e ignorantes, mas sem ter um sexo definido. É um princípio, né? Cada espírito é um espírito normal. E a nossa encarnação, que aí sim a gente vai ter essas duas formas de meio ruimzinho. Bom, é na nossa encarnação que aí sim, né, a gente vai ter as experiências, né, como homem e experiências como mulher, de acordo com o que, né, compete no seu planejamento reencarnatório também. Isso também é uma coisa que acaba contando. Ó, de fato, a mulher é um espírito reencarnado com uma considerável soma de experiências em seu arquivo perispiritual. Quantas dessas experiências já vividas terão sido em corpos masculinos? Impossível precisar, mas seguramente muitas, se levarmos em conta os milênios que a humanidade já conta de experiência na Terra. Para definir a mulher moderna, precisamos acrescentar às considerações anteriores o difícil caminho da emancipação feminina. A mulher de hoje não vive um contexto cultural em que os papéis de ambos os sexos estejam definidos por contornos precisos. A sociedade atual não espera da mulher que ela apenas abrigue e alimente os novos indivíduos, exige que ela seja também capaz de dar sua cota de produção à coletividade. Então, assim, a gente vê que a, a encarnação da mulher, né, como ela tem uma delicadeza maior, ela também passa por né, essa função de essa relação que tem de mãe com filho, esse amor de mãe, né? Dizem que é um segredo, né, de Deus e a mulher, porque é um sentimento que nós homens nunca vamos descobrir, né? Enquanto homens, né? Talvez, né, já passamos, aliás, com certeza já passamos por existências do lado feminino, mas como não temos né, temos o véu do esquecimento, a gente não lembra. Mas, né, dizem que é um dos maiores amores, um dos melhores sentimentos que existe, realmente é o amor de mãe com né, com o filho. Em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Uma e outra, a mulher e o homem, são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Então aqui, né, na questão da família aqui, o homem e a mulher vão se completar, né? A mulher com a sua sensibilidade maior, com o seu carinho, o seu amor de mãe com o filho, né? E o homem com a sua razão, né? Com a sua força maior, né? Para proteção e para, enfim, os dois acabam se completando e, né, se auxiliando a evoluir também, né? Porque às vezes, aliás, para se ter um equilíbrio, né, precisa ter harmonia dos dois lados. E
né, e as funções de cada um são igualmente importantes. Ora, a educação e o engrandecimento da mulher, a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, a organização do globo, todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outro senão a própria lei do progresso. Com todas essas mudanças, com as nossas, né, a nossa reforma íntima, a nossa evolução, faz parte do progresso, faz parte, né, do nosso plano, que seria evoluir e chegar no espírito puro, né, chegar à perfeição. Entretanto, não percamos de vista uma coisa: a inelutável lei só pode assegurar ao ser humano a felicidade individualmente merecida. A pobreza nos mundos como o nosso não poderia desaparecer completamente, pois é a condição necessária ao espírito, que deve purificar-se pelo trabalho e pelo sofrimento. A pobreza é a escola da paciência e da resignação, como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Nossas instituições podem mudar de forma, elas não nos libertarão dos males inerentes à natureza atrasada. A felicidade dos homens não depende nem das transformações políticas, nem das revoluções, nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Enquanto esta estiver corrompida, suas instituições o serão igualmente, sejam quais forem as mudanças que os acontecimentos tragam. Então, né, todas essas instituições são formadas pelos homens. Então, se os homens não têm um bom princípio, não têm uma boa moral, né, tudo vai ser corrompido. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos ensinos superiores nos fornecem os meios. Que a humanidade consagre a essa tarefa um pouco do ardor apaixonado que dispensa à política, que arranque do seu coração o princípio mesmo do seu mal, e os grandes problemas sociais serão dentro em pouco resolvidos. Então, né, aos poucos, com a nossa transformação moral, esses problemas sociais aos poucos vão sendo resolvidos, vão surgindo novas soluções e novas melhorias. Por enquanto a gente vai, né, como estamos no mundo de provas e expiações, ainda vamos passar por grandes dificuldades, mas que fazem a gente, né, procurar estudar, procurar evoluir, procurar melhorar, né, para não passar mais por essas dores, por essas dificuldades. Aqui daí só lembrando, né, dessas duas perguntas aqui para ficar bem claro, né, gente? Então, assim, ó, a pergunta, né, do Livro dos Espíritos, aqui é 806. É lei da natureza e desigualdade das condições sociais? A desigualdade das condições sociais? As desigualdades sociais não estão na lei da natureza, então, assim, não é lei da natureza, né? São obras do homem e não de Deus. E aqui a pergunta 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então a gente vê que, né, os direitos são iguais, né? Deveriam ser iguais, né? Essa é a lei de Deus. E a lei do homem aos poucos vai se aproximando, né? Então temos ainda a evoluir, mas até lá a gente ainda passa por algumas dificuldades, mas que, graças a Deus e tomara, a gente passe o mais breve possível. Beleza, gente? Então temos algumas perguntinhas a mais, mas vamos deixar para conversar um pouquinho mais na nosso bate-papo agora. Que tiverem de perguntas, dúvidas, exemplos aí, tragam junto, né? Anotem aí e vamos discutir lá no nosso chat. Beleza? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu, um grande abraço.